Boa noite! Que bom ter você com a gente. Nosso culto vai começar em alguns instantes. Enquanto isso, deixe seu like. Você já conhece as nossas redes sociais? Nossa missão é levar as pessoas a conhecerem e serem como Jesus. Para isso, nossos encontros são pensados de forma prática e com conteúdo aplicável no seu dia a dia. Nossa estratégia é criar ambientes acolhedores para que você consiga se conectar com Deus e com outras pessoas. Se você ainda não faz parte disso, visite a nossa igreja. Será uma grande alegria para nós. Olá pessoal, boa noite. Estamos aí, mais um culto aqui online com vocês, espero que todos estejam bem. E é o formato aí que a gente tem de chegar até você. E eu gostaria de convidar você para orar comigo nesse momento, que você pode estar reunido na sua casa ou em algum outro lugar, e que você possa fechar seus olhos e falar com Deus da sua forma. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu chego a Ti mais uma vez para prestar um culto, e eu te peço que o Senhor receba a nossa música, o nosso louvor, também que o Senhor fale com a gente através da Tua palavra, e também te peço que nos abençoe nesse momento, para que possamos tocar no coração de outras pessoas, para que elas também possam se aproximar de Ti. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Então, gente, a gente preparou músicas aí que falam desse amor, músicas cristocêntricas, e gostaria que você pensasse na letra enquanto a gente canta. A gente inicia com a música Quebrantado, e é uma música que, para mim, ela se identifica muito com o Evangelho. Eu olho para a cruz, e que, apesar das turbulências da vida e de tudo que a gente vem passando, a gente consiga também olhar para a cruz, olhar para Jesus, ter esperança nele. Então a gente inicia com Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
e merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximou, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Então que a gente possa pensar nessa mensagem, né, pessoal? A nossa segunda música é a música que fala sobre encontrar abrigo, encontrar descanso nos braços de Deus. E quando eu ensaiava e pensava sobre ela, eu estava meditando que a gente hoje passa pela pandemia, mas depois da pandemia, os problemas não vão acabar, né? A gente vai ter outros problemas e assim por diante. Então essa música traz a ideia de que somente nos braços de Deus vai ser o nosso descanso. Quem sabe a gente passa na lida aí no nosso correrio do dia a dia, trabalho, estudo. E eu gostaria que você pensasse também que nos braços dele é o nosso verdadeiro descanso. Em teus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Letra bacana, né, pessoal? E a nossa última canção é baseada no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E antes até comentei com os meninos, eu tocava uma música dessas quando eu era mais novo em outra versão, assim, meia, né, coisa de guri, e não pensava os meninos estão rindo aqui também, mas, né, a coisa de guri eu digo que é uma coisa assim rápida e né, corrida. E não pensava no conteúdo desse versículo, e é um versículo bem conhecido, né? E chega a ser um jargão até. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois eu vi um amigo meu e ele trouxe essa versão, eu não sei de onde foi traduzida, que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E ela muda um pouco o conceito do versículo. E eu acho bacana, porque da outra forma já, o Senhor, se Ele é teu pastor, as coisas não vão te faltar. E ela demonstra um cuidado de Deus. E se o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ela traz a ideia também que Ele te dá o contentamento e as coisas já não te fazem falta. Então, mais uma vez, nesse momento de dificuldade, onde muitos estão no hospital, sem lugar, e eu acho que vale a gente pensar que se a gente confiar nele, se a gente depositar a nossa fé, não fé de acreditar, né, mas fé de esperar nele, eu acredito que ele responde. Às vezes não é a resposta que a gente espera, mas Deus responde, ele fala com a gente,
Porque Ele é o nosso pastor e Ele propôs isso. Então, gostaria de cantar essa última canção. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiarás. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se Ele está comigo, não há o que temer. Obrigado, pessoal. Agora, nosso momento de reflexão. Boa noite, pessoal. Hoje aqui com um rosto diferente na frente das câmeras. Hoje o Johnny está aqui atrás da câmera filmando, tentando filmar, tá vendo ali mexendo na câmera com uma cara preocupada. O Matheus, não sei, ele está de folga, está de férias, uma merecida folga aí para o nosso pastor trabalhador. Então, vem em boa hora. Então, pessoal, mais uma vez a gente está aqui reunido online, né? Por mais que a gente gostasse de estar juntos, a gente ainda não pôde voltar às reuniões presenciais, mas tem uma boa notícia. Talvez, na semana que vem,
para o culto de Páscoa, a gente vai... Ó, o Zé que está vibrando aqui com a possibilidade do volta do culto presencial. Talvez, semana que vem, para o culto de Páscoa, a gente vai poder voltar a fazer um culto presencial, mas é talvez. A gente vai continuar monitorando como é que está fiscalizações, as questões dos decretos que entram e saem. E aí a gente vai avisar nas redes sociais e você tem que ficar ligado para ver se a gente vai fazer presencial ou não. Mas existe essa possibilidade. Então, fique ali monitorando as redes sociais que a gente vai avisar por lá, pelo WhatsApp ou de alguma forma. Um outro recado, pessoal, é que a gente, recentemente, você sabe, o Matheus tem avisado aqui, a gente mudou de conta de banco, a gente tinha uma conta no Bradesco, se eu não me engano, e agora a gente tem uma conta no Sicredi e a gente aceita pagamento via Pix. Então, como vocês sabem, a nossa instituição aqui é mantida pela sua generosidade e a gente tem que, né, manter tudo funcionando, né, pagando as contas mesmo nessa época aí de lockdown e pandemia. Então, a sua generosidade é muito importante e essa nova conta com chave Pix facilita bastante para você conseguir fazer as suas contribuições. Então, você tem aí os novos dados. Eu já quase fui dar o dízimo, eu sempre deposito o dízimo, eu quase dei o dízimo na conta errada esses tempos. Então, cuidado, hein? A gente mudou de conta, atualiza lá no seu aplicativo do banco, do cartão de crédito. E a mensagem de hoje, pessoal, é sobre pontos cegos. Aí você que me viu aqui na frente deve ter pensado assim, poxa vida, eu entrei aqui hoje online para ver uma pregação do Matheus Rett, tal pastor estagiário. Mas não, né? Confia que a mensagem vai ser boa. Talvez você convidou alguém, está aí sentado no sofá. Espero que você esteja sentado no sofá, se estiver lavando louça com o celular ali tocando a pregação. Para de fazer o que você está fazendo, senta na frente da TV e presta atenção nessa mensagem aqui. Mas o fato de ser um pastor, digamos, em treinamento, me dá apesar de ter as suas desvantagens, me dá uma vantagem que é um privilégio de observação. Então, eu ainda não sou um pastor 100% integral, por exemplo, que nem o Matheus, que está sempre envolvido com questões de liderança, mas eu tenho um certo vislumbre de como é que é essa parte. E eu ainda também não deixei de ser um membro comum. Então, eu estou meio que com um pé em cada lado, né? Um pouco líder, um pouco ainda um membro comum, normal, e eu consigo ver coisas dos dois lados, coisas que eu não perceberia se eu fosse só um membro ou se eu fosse só um pastor. E uma das coisas que eu tenho percebido, e até quando eu tenho sido líder de grupo em outras igrejas antes aqui da Betânia, e uma coisa que eu percebo em quase todos os grupos, em quase todas as igrejas, em quase todos os contextos cristãos que eu já estive fazendo parte e que inspirou essa mensagem, é o fato de que às vezes as pessoas têm pontos cegos. Por exemplo, a maior parte das reuniões de liderança que eu já participei em contextos cristãos, as pessoas, geralmente quando se tinha que discutir algum problema, né, algum problema que alguma pessoa estava causando na igreja, ou algum problema de relacionamento que estava acontecendo, ou alguém que estava, de alguma forma, meio rebelde na igreja, a pessoa que era o problema, muitas vezes não percebia que ela era o problema. Ela estava causando um problema, mas ela não se via e não se percebia como uma pessoa que causava o problema. Ou se você é líder de grupo pequeno, a gente tem vários líderes de grupo, ou pessoas que estão treinando para ser líderes aqui na igreja, uma coisa que acontece muito também, às vezes você prepara um grupo ou um estudo, né, a gente recebe os roteiros dos estudos, e esse estudo ele parece muito direcionado para um problema que algumas pessoas do seu grupo têm. E aí você, líder, até está meio preocupado, assim, se não vai parecer que o teu estudo é uma indireta para aquelas pessoas. Você faz o estudo que trata de um problema que aquelas pessoas têm, e aí você pergunta no final do estudo, será que alguém se identificou com isso? Será que alguém acha que luta com esses problemas? E várias vezes eu já observei, a pessoa que tem aquele problema que você sabe, que você vê, ela, eu não acho que eu tenho nenhum problema com isso, eu não me reconheço tendo esse problema ou enfrentando isso, eu acho que eu estou bem, eu acho que tá tudo bem. É muito comum, as pessoas que têm problemas ou que causam problemas ou que estão passando por alguma fase, elas não perceberem que elas estão passando por algum problema ou causando algum problema. Então,
isso não é uma coisa exclusiva dos cristãos, né? Essa foto aqui que eu coloquei é de um cara chamado Tommy Two Guns, que é Tommy Duas Armas. Ele é um matador ficou muito famoso nos anos 30 lá nos Estados Unidos. Ele fez manchetes em noticiários, os caras chamavam ele de o matador mais mortal e famoso da época. O cara era bem sangue frio, matava policiais, era perseguido pela polícia. Né, quando ele foi pego e colocaram ele para execução na cadeira elétrica, alguma coisa assim, um monte de gente foi no dia assistir a execução, querer saber o que aconteceu, porque ele era muito famoso, ele era um cara conhecido por ser um matador sangue frio. E aí o curioso sobre esse cara é que antes de morrer ele escreveu uma carta, né, que ele escreveu a quem interessar. E aí nessa carta ele escreveu, entre outras coisas, a seguinte frase: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Então ele era um cara, evidentemente um cara sanguinário e sangue frio, mas ele não se percebia assim. E quando você conversa com pessoal carcereiro de prisões, eles falam que muitas vezes a maioria das pessoas, dos criminosos, eles não se reconhecem como pessoas ruins, eles acham que são pessoas boas. E uma coisa que ajuda a explicar isso, um conceito da psicologia, da economia comportamental, é o viés da confirmação. O viés da confirmação é um viés cognitivo, meio que um atalho que o nosso cérebro usa meio que por padrão, sem a gente nem perceber. E a ideia desse viés da confirmação é que o nosso cérebro, por padrão, e aí houveram assim, diversos experimentos rigorosamente científicos que mostram isso claramente. O nosso cérebro, por padrão, ele procura aceitar e procurar informações que confirmem as crenças que ele já tem, e ele procura rejeitar informações que não confirmem as crenças que ele já tem. Então é por isso que, por exemplo, um debate político é pouco frutífero na maioria das vezes, porque por causa desse viés que a gente tem no cérebro, as pessoas tendem a procurar ver e enxergar só as informações que ajudam ela a confirmar o ponto de vista político que ela já tem e procuram não ver ou excluir ou não memorizar as informações que discordam do ponto de vista que ela tem político. Então isso é um lance do nosso cérebro, a gente não tem muito como controlar isso mais ou menos está sempre acontecendo, e aí a gente vê, como o exemplo que eu dei da história política, os efeitos disso acontecendo sempre. Mas a questão é, nós temos um jeito de pensar, um jeito de perceber o mundo que gera para nós pontos cegos. Coisas em que a gente pode estar errado e a gente não percebe que está errado. Ou coisas que a gente deveria fazer para nos desenvolver como cristãos, como pessoas, nos desenvolver os nossos dons, nosso potencial. Só que a gente não vê que a gente deveria dar aquele próximo passo. Porque muitas vezes a gente tem pontos cegos que não nos permitem ver quais são os próximos passos que a gente deve dar para melhorar a nossa vida ou para resolver problemas que a gente tem. Pontos cegos estão no caminho da maturidade, sempre. A gente sempre vai ter algum ponto cego. A questão dessa mensagem é, o que a gente faz para que esses pontos cegos não nos derrubem ou nos impeçam a maturidade? Como a gente lida? Como é que a gente supera essa nossa tendência a estar obscurecido por alguns pontos cegos no nosso julgamento? Então, para lidar com isso, para estudar sobre essa questão, a gente vai falar sobre um personagem que é bastante conhecido, que é Davi, o rei Davi. Então, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Você já deve ter ouvido várias pregações sobre Davi, já deve ter lido na sua Bíblia, assistido a novela, que eu acho que é na Record que dá, não assisti, mas todo mundo conhece mais ou menos a história de Davi, meio que por alto, assim, era uma história bem famosa, e você pensa, poxa, Davi de novo, essa mesma história? Mas não, a gente vai fazer um caminho mais imaginativo. Você pode ter lido várias vezes essas mesmas histórias, mas você tem várias coisas que você não percebeu. Essa história que a gente vai contar sobre Davi, ela ocorre já num período um pouco decadente da história de Davi, quando ele estava lá com os seus 50 anos, já talvez não tão em forma assim. O texto que a gente vai ler está ali em 2 Samuel 11, 1. E aí conta assim, essa fase, essa época da história de Davi, conta que na primavera, né, época em que os reis saíam para a guerra, porque na primavera o clima lá onde no Oriente Médio, na volta de Israel, é mais seco,
Então é mais fácil se movimentar os exércitos num clima seco do que num clima chuvoso, onde, sei lá, os cavalos, os charretes, os exércitos ficam atolando na lama e não conseguem se locomover com velocidade. Então na primavera era a época em que as guerras aconteciam, porque os exércitos conseguiam se movimentar. Então, nessa época que todo mundo saía para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, que era o seu comandante, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, quando eu falei que era uma época meio decadente de Davi, nos tempos áureos, Davi teria ido junto para a guerra. Mas nessa época ele estava pensando meio que, hoje eu vou ficar por casa mesmo, manda lá o Joabe, eu tô meio relaxado aqui. Então, Davi estava nessa época aí da vida dele. Então, ele ficou em Jerusalém, o exército saiu para a guerra, ele estava lá em Jerusalém meio que sem fazer nada. E aí, do terraço, Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã. E aí você já leu essa história aqui, você já ouviu ela outras vezes, você já sabe mais ou menos quem é Batseba, o que vai acontecer, a gente vai ler. Mas tem detalhes aqui, detalhes que num filme, por exemplo, o diretor sempre, antes de entrar na ação, ele sempre apresenta os personagens e toma um tempo para introduzir as pessoas na situação, na narrativa, até que a história do filme comece. A Bíblia também tem informações que nos ajudam a imaginar um pouco mais qual era o contexto em que essas coisas estavam acontecendo, quem eram esses personagens, que nos ajudam a imergir mais no drama, sabe? Ver o drama com mais cores. E aí eu vou tentar desempacotar um pouco dessas informações que a Bíblia nos dá, mas a gente não presta atenção às vezes. O texto diz que é Batseba, filha de Eliã. E isso é uma informação que ajuda vocês a imaginar o que está acontecendo. Eliã era um dos caras que o próprio Samuel, e aparece em Crônicas também, fazia parte dos os chamados os 30 de Davi, que eram entre os milhares de soldados de Israel, era a tropa de elite de Davi, digamos assim, os melhores soldados, os mais destemidos, os mais valentes, os que fizeram mais proezas, estavam nessa tropa de elite dos soldados israelenses. E esse Eliã era parte dessa tropa de elite, então ele tinha alguma relação mais próxima com Davi, não era um cara qualquer. E o pai de Eliã era um cara chamado Aitofel, ele era um conselheiro bem próximo de Davi, do reinado de Davi. Então, os parentes de Batseba, todos eles tinham uma proximidade com Davi, então não é impossível que Davi tenha crescido vendo, por exemplo, Batseba desde criança, depois adolescente, depois, sabe, que ele fosse familiar com quem era Batseba e tenha visto ela outras vezes antes. Não é uma coisa impossível e talvez seja até bastante provável que ele seja familiar com Batseba. Então, isso é uma informação importante em seguida, tá? O texto, e aí Batseba era uma mulher muito bonita, então imagine alguém bastante bonita na casa dos 20 anos, mais ou menos, que era a idade que ela devia ter na época. Então Davi, 50, Batseba com uns 20 anos de idade. Aí você já imagina um pouco mais. E Batseba era mulher de Urias, o hitita. Urias também fazia parte dessa tropa de elite dos soldados, dos melhores soldados mais ferozes de Davi. E ele era um hitita, ou seja, outros textos falam que ele era heteu. Os heteus não eram um povo natural do povo de Israel, eles eram um povo que habitava na terra de Canaã. Então, esse Urias, ele não era um judeu raiz, digamos assim. Ele foi um cara que aceitou depois, né, ele não nasceu como um judeu, não veio de um povo judeu, ele aceitou depois o Deus dos judeus e se tornou um prosélito para dentro do judaísmo, que era a religião de Davi. E ele era um cara que fazia parte dessa tropa de elite, então provavelmente, é bem possível, que ele tenha inclusive feito campanhas com Davi, na época em que Davi, antes de ser rei, que ele vivia fugindo com meio que uma milícia pessoal, pode ser que Urias tenha estado junto com Davi nessas campanhas. Davi pode ser que tenha sido até um mentor espiritual para Urias. A gente não tem como saber, mas é uma coisa bem possível de ter acontecido. Ele era um cara de outro povo que foi assimilado pela religião judaica e Davi pode ter tido um papel nisso, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe esses dois personagens aqui, Batseba e Urias, eram personagens familiares e próximos a Davi. E caras que provavelmente viam Davi como uma referência, como um cara, nossa, ele é um cara muito sábio, o nosso rei, o nosso, né, um
um cara que é usado por Deus, abençoado por Deus. Batseba deve ter crescido ouvindo histórias sobre quem Davi era, como ele era um cara, um homem de Deus. Então, esse era o contexto, esses são os personagens que estavam ali dentro dessa história. Esse é o contexto que, às vezes, só lendo ali o nome, lendo ali filha de não sei quem, nacionalidade, a gente não percebe essas coisas. Mas imaginem que eram pessoas próximas de Davi. Então, eu botei aqui uma foto do Matias, do Tropa de Elite. Esse era o tipo de cara que era Urias. Ele era um soldado top e um soldado bem fiel, assim, bem Caxias. Como o pessoal fala aqui no Sul, se você é daqui, você vai entender o que essa expressão quer dizer. Ele era um soldado bem raiz. Então, esse era o casal com quem Davi estava interagindo nessa história. E aí Davi viu essa guria, que talvez ele tenha visto crescer, e, pô, agora ela estava grande, bonita, os caras falam, aquela ali é Batseba, não lembra dela? Batseba, você é filha do teu colega do exército, neta do teu conselheiro aqui do palácio. E Davi pensou, cara, manda trazer ela aqui para o palácio. E aí não se sabe bem como é que ele conversou com ela, como é que isso aconteceu, mas eles se deitaram e tiveram uma relação sexual. E durante esse tempo, talvez Davi já tivesse que começar a perceber que alguma coisa era estranha nessa relação, mas seguiu o baile. Ele não parece que se deu conta de nada ou que tenha caído em si. Passa um tempo, a mulher engravidou e manda um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Batseba engravidou. E aí Davi, poxa vida, como é que eu vou lidar com isso, né? Adultério naquela época deveria ser punido com a morte, era um pecado muito sério, segundo a Torá, né, o Pentateuco. Então, Davi estava com um problemão nas mãos. E aí ele pensou, o que eu vou fazer com esse problema nas mãos? E aí, em face disso, Davi mandou essa mensagem ao comandante dele lá, envia-me Urias, o hitita. Então Davi mandou trazer o cara, né, o marido da Batseba, e aí ele traz o cara, ele tenta fazer o Urias ir para casa e tenta fazer uma estratégia para que ele vá para casa e durma com a mulher dele, inclusive dá um presentinho, talvez um vinho e um chocolate, vai lá para tua casa, relaxa um pouco, descansa, me conta como é que foi a campanha depois e tal, mas dá uma descansada. E aí o cara não foi. O cara dormiu na frente do palácio, ele é um soldado muito raiz, e Davi pensa, poxa vida, eu preciso fazer esse cara ir para casa e dormir com a mulher dele para que o pessoal ache que esse filho veio dele. Porque se ele não foi para casa e teve alguma relação com a mulher dele, ele não tem como explicar de onde é que saiu esse filho. E ainda Davi foi e perguntou para Urias, depois da viagem que você fez, você deve estar cansado, por que você não foi para casa? E aí Urias respondeu, é um cara raiz, assim, um soldado de verdade. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Os colegas dele estavam lá na campanha e Urias é o único que tinha voltado para conversar com Davi. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então, isso é uma questão que também a gente não percebe o que realmente está acontecendo aqui, mas quando Davi propõe para Urias que ele fosse para casa e deitasse com a mulher dele, Urias deve ter recebido essa proposta meio tipo desconfiado, assim, meio que, mas esse não é o Davi que eu conheço, Davi, tu sabe que eu não deveria ir para casa e dormir com a minha mulher no meio de uma campanha. Afinal, tu mesmo, Davi, não faria isso e não fazia isso nos seus melhores tempos, nos seus tempos áureos. Urias deve ter percebido que tinha alguma coisa errada com Davi. Assim, ele deve ter ficado meio que desconfiado. Por quê? Porque em uma outra história, no livro de Samuel, antes disso, quando Davi ainda não era rei, quando Davi ainda estava fugindo de Saul, que perseguia ele tinha uma milícia que ficava fugindo dos soldados que perseguiam eles, ele estava passando fome, ele e os soldados, e aí ele foi, não tinha onde pegar comida, ele foi falar com um sacerdote e perguntou se aquele sacerdote de Deus tinha comida para dar para eles.
E aí o sacerdote pensou assim, cara, não tenho comida, eu tenho só aqui os pães que eu já tinha consagrado ritualmente para Deus. Daí Davi, não, cara, manda esses aí mesmo. E aí o sacerdote entendeu que sim, ele poderia fazer isso, mas que eles tinham que estar ritualmente puros para poder comer esse pão. E estar ritualmente puros é, entre outras coisas, não ter tido relações sexuais. E aí Davi, né, nessa época boa dele, responde para esse sacerdote dizendo, certamente que nós não tivemos relações sexuais, eu e os meus homens aqui da minha milícia, não tivemos relações sexuais, conforme nosso costume sempre que saio em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns. Então, Urias, que talvez tenha feito parte desse grupo que estava fugindo com Davi ali e que comeu esses pães que Davi pegou consagrados, ele sabia que não era o costume de Davi agir dessa forma, que ele sabia que não deveria dormir com mulheres no meio de uma campanha militar, até porque em Deuteronômio tem uma passagem que diz que quando o exército de Israel tivesse acampado em guerra contra os inimigos, eles deveriam manter-se afastados de todas as coisas impuras. E aí não quer dizer que sexo seja impuro ou uma coisa ruim, que o sexo é só ritualmente impuro. E aí eles entendiam que quando você estava numa campanha militar, você estava também numa missão divina, você estava consagrado a Deus. Então, durante aquela campanha militar, você não devia fazer nada que te deixasse ritualmente impuro. Então, durante uma campanha de guerra, eles não deveriam, por exemplo, ter relações com mulheres, ou se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, que é uma coisa próxima, mas menos intensa do que ter uma relação sexual com mulher, ele terá que sair do acampamento e aí se purificar para depois voltar. Então Urias sabia disso. Ele sabia que durante uma campanha militar, e ele sabia que Davi também deveria saber disso, durante uma campanha militar ele não deveria ter relações com mulheres. E Davi estava propondo justamente isso para ele fazer. Tinha alguma coisa errada com Davi. E aí Urias deve ter percebido, a gente não sabe se ele chegou a, confrontar Davi com isso, a história não dá muitos detalhes, mas já era possível perceber que tinha alguma coisa errada com Davi. Então esse soldado raiz não cedeu, ele não voltou lá para dormir com a mulher dele. Tem outros exemplos bíblicos em que, às vezes, por o pecado de um membro de um exército de Deus que estava em campanha contra o inimigo, todo o exército foi punido, ou toda a campanha militar foi prejudicada. Então Urias, ele era um cara fiel e sabia disso. Cara, não vou botar a perder essa campanha militar só para ter uma noite com a minha mulher, poder relaxar um pouco ali. Eu vou me manter firme aqui. E aí Davi, ao invés de ser constrangido pela honestidade, pelo quanto esse soldado era fiel, ele continua obstinado em tentar cobrir o seu próprio pecado. Isso é uma coisa meio que até impressionante, assim, o quanto Davi demora para cair em si, e quantas vezes ele ficou exposto a situações que deveriam ter feito ele enxergar o pecado dele, mas ele não cai em si. Então, Urias não foi suficiente, essa fidelidade dele, para constrangir Davi a mudar de ideia. Então, Davi manda uma carta para o seu comandante, desiste de tentar fazer Urias dormir com a mulher, embebeda ele, não dá certo. Então, Urias, toma aqui essa carta, volta lá para a linha de frente do exército, e nessa carta que ele deu para Urias, imagina a frieza que Davi deve ter tido para entregar nas próprias mãos de Urias essa carta, ele diz para o comandante do exército, põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Então Davi estava agindo com uma obstinação e com uma frieza que não eram o que ele costumava demonstrar em toda a história dele antes disso. E aí acontece, dá certo o plano de Davi. O Urias acaba morrendo, eles avisam ele que Urias morreu, e aí Davi, o marido tinha morrido, a mulher fica de luto, ele chama a Batseba para ficar com ele, para morar com ele no palácio, ela vira a mulher dele, o filho dele nasce, e talvez Davi tenha pensado que estava tudo bem, que ele conseguiu resolver esse problema, que ele deu um jeito, que a situação agora estava calma, ele não ia ser exposto, não ia dar nenhum problema maior para ele, nem para Batseba, então parecia que ele tinha resolvido o problema. Mas o texto diz assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor.
Então essa ação de Davi foi um ponto de virada na história dele, um ponto de virada negativo na relação dele com Deus. E aí até aqui nessa história eu quero destacar algumas coisas, tá? Durante todo esse tempo que Davi teve cometendo um erro atrás do outro e tendo talvez oportunidades e sugestões de ter percebido o erro dele, ele não percebia. Durante todo esse tempo Davi não reconhecia o que ele tinha feito. Ele não percebeu que ele estava num problema, ou ele não tomava plena consciência disso e encarava esse fato para lidar com ele. Ele não reconhecia o que ele estava fazendo. Nessa história também, pelo menos no registro que a gente tem na Bíblia, não há registro de ninguém confrontando Davi. Então você vê, teve mensageiro levando mensagem para lá, que ela estava grávida e voltando. Teve gente que chamava Urias, teve o próprio comandante Joabe que recebeu uma carta e deve ter olhado a carta e pensado assim, Davi, eu sei o que ele está fazendo. Joabe deve ter sacado o que estava acontecendo, o comandante dele que recebia essas cartas. Mas em nenhum momento parece que ele confrontou Davi ou questionou Davi sobre o que ele estava fazendo. Ele foi mais um cúmplice do que alguém que tentou fazer Davi mudar de perspectiva e mudar de mente. E aí Deus intervém, né? Davi parece que não estava conseguindo enxergar o que estava de errado. A gente tem um salmo de Davi que ele escreve depois desse evento, dizendo que nessa época os ossos dele secaram, ele vivia meio angustiado, ele não tinha a alegria que ele tinha antes. Então ele estava sofrendo, né? Davi escreveu o salmo sobre essa época, ele demonstrava que ele não estava bem. Mas ainda assim ele não percebia qual era o problema. E aí Deus teve que intervir, e o texto diz assim, 2 Samuel 12:1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. E aí ele começa a contar uma história de um homem rico e um homem pobre. E aí o homem rico tinha muitos bens, muitas coisas, e aí o homem pobre não tinha nada. E aí ele tinha um pequeno animal, uma cordeirinha que ele cuidava. E aí que ele cuidava desde criança, como filho, dava da própria comida para ela, brincava com ela, ela crescia com a sua família. Ela era um animalzinho de estimação. Para quem é cachorreiro aí, para quem gosta de animais de estimação, esse animalzinho aí do homem pobre era na prática como se fosse um animal de estimação pelo qual aquele homem pobre tinha muito carinho. E aí Natã conta na história que o homem rico ele não quis pegar dos seus animais para fazer para ter carne para um banquete que ele ia dar para os seus amigos. E aí ele pega a cordeirinha do homem pobre, em vez de pegar dos seus vários animais, sacrifica ela para dar para os seus amigos. E aí é uma história dramática, é uma história triste. Davi ouve essa história e ele se enfurece. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. E aí é irônico essa história, porque nessa narrativa, a metáfora, né, a analogia, que Davi é o homem rico, Davi é o homem que Deus abençoava, que ele tinha um monte de coisas, que se ele tinha um harém de mulheres, ele podia ter mais ainda se ele quisesse. Deus fala que se ele pedisse, ele daria mais, mas ele não contente com o que ele já tinha, ele foi lá e buscou a mulher do Urias. Então, o Davi era o homem rico que ele está condenando aqui nessa passagem. E aí um dos momentos para mim mais dramáticos assim da história, das narrativas bíblicas, é quando Natã se vira para Davi e diz assim: tu és o homem. Então Natã é um cara muito perspicaz, ele fez uma narrativa para Davi se enredar nela emocionalmente, e aí quando Davi morde a isca, Natã larga o tu és o homem para Davi. E aí Davi fica sem defesa, né? Davi reconhece que errou. Natã depois desenrola a história, fala de como Deus tinha se desagradado disso, das consequências que isso ia ter, e isso gerou várias consequências negativas para Davi, como o pecado sempre gera. Mas Davi foi finalmente confrontado por alguém de Deus que fez ele reconhecer e ver os problemas, os erros, os pecados com os quais ele não estava lidando. E aí tem uma observação também que para fazer sobre esse ponto da história de Davi, é que intelectualmente, na maioria das vezes, nós sabemos a verdade. Então, quando Natã conta a história
desse homem rico, do homem pobre, que o Davi se comoveu ali com a história do homem pobre, a gente vê que Davi tinha um senso de certo e errado, de justo e injusto, pelo menos intelectualmente, ele sabia o que era uma coisa justa e o que era uma injustiça. Davi ele não estava obscurecido o julgamento intelectual dele para avaliar essas questões. Ele sabia intelectualmente o que era o certo e errado. O que ele não sabia era reconhecer onde ele mesmo estava nessa questão. Às vezes também isso acontece com a gente às vezes sabe intelectualmente o que é o certo e o errado, o que Deus espera de nós. Talvez num grupo pequeno a gente saiba dar a melhor resposta gospel para as perguntas que acontecem, a gente sabe usar aquela máscara gospel corretamente, mas mesmo sabendo intelectualmente a verdade, a gente às vezes não se reconhece como sendo a pessoa que está errando, ou a pessoa que se encaixa com algum problema, com algum pecado. Às vezes a gente não consegue ver a gente, mesmo conhecendo a verdade. Então, isso é um ponto cego que a gente tem, é um ponto cego que Davi enfrentou também. E aí a questão é assim, é óbvio que conhecer é diferente de praticar, que às vezes sim, a gente não percebe as coisas. A questão, o que a gente faz agora? Como é que a gente evita que essa coisa que aconteceu com Davi, esses pontos cegos, coisas que ele não percebia, que deixaram ele afundar bastante espiritualmente, como é que a gente impede que isso aconteça com a gente também? Talvez a gente não vai ter um profeta Natan enviado sobrenaturalmente por Deus para nos dizer onde é que a gente tem errado ou não prestado atenção e que tem nos causado problemas, mas a gente pode tentar criar mecanismos que nos ajudem a perceber essas coisas que a gente naturalmente não consegue perceber com facilidade sobre nós mesmos. Então, uma primeira coisa que a gente deve fazer nesse sentido, a coisa mais básica, mais fundamental, é Bíblia e oração. E aí parece um conselho meio óbvio, assim, meio que todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia e orar. Mas eu quero propor algo mais, assim, você talvez faça seus devocionais direitinho, você ore todo dia de manhã, se você já é cristão, mas procura orar e ler a Bíblia procurando por aqueles desconfortos, por aquelas cutucadas que Deus dá quando você está meditando em oração. Parece uma coisa meio mística às vezes, mas Deus fala com a gente. A gente tem várias histórias meio espetaculares de personagens bíblicos em que Deus aparecia numa visão, Deus falava com uma voz audível. Mas a gente tem outros personagens da Bíblia, como, Neemias, que Deus não apareceu para ele numa sarça ardente. Ele simplesmente estava orando, ele era um cara que lia a Bíblia que eles tinham na época, e ele sentia alguns incômodos no coração dele, que Deus ia trazendo. Então, quando você lê a Bíblia e você fazer o seu momento de oração e devocional, tenta ficar sensível a esses desconfortos, a essas coisas que Deus traz, essas cutucadas. Mas, às vezes, mesmo assim, a gente sabe que às vezes a gente ignora esses momentos, esses desconfortos, às vezes a gente pula alguns dias de devocional quando a gente não está muito bem. Às vezes, Bíblia e oração, por mais fundamentais que sejam, não são o suficiente para você perceber algumas coisas. E para isso, servem outras pessoas. E isso é fundamental. Natan foi o cara que ajudou Davi a cobrir esses pontos cegos que ele tinha. Outras pessoas são fundamentais para nos ajudar a enxergar os nossos pontos cegos, porque todo mundo é sem noção em alguma área. Por mais que a pessoa seja inteligente, ela não consegue ser inteligente em tudo e perceber todas as coisas. Por exemplo, o Mateus aqui, o nosso pastor, ele é um cara muito inteligente, né? Nós admiramos o Mateus, mas por mais que ele tenha múltiplas habilidades, uma coisa que eu brinco com o Mateus é que ele não tem senso estético. Mateus, você está assistindo aí no chat, eu tento fazer ele admitir isso e aceitar aqui os conselhos do pessoal que tem um pouco mais de senso estético aqui na igreja. O Mateus às vezes posta umas imagens no Instagram, o Johnny está confirmando com a cabeça aqui, preocupado. Às vezes o Mateus posta umas imagens no Instagram com um recorte esticado, a imagem meio cortada, tudo quadriculado, com uma resolução ruim. E aí eu chego, Mateus,
que é isso aqui, cara? O que tu postou? Que imagem é essa? E aí, Mateus, quê? Você não está percebendo, cara, a imagem está ruim, a imagem é feia, a imagem não está legal. Mas ele não percebe. Mateus, para essa coisa mais estética, ele tem um ponto cego nessa área. E aí, por exemplo, eu e o Mateus temos um ponto cego, talvez, na área mais fashion. A gente estava gravando um vídeo do ponto de partida, que está lá no canal do YouTube da igreja, e ele estava usando uma camisa polo com as golas da camisa toda engruvinhada, tudo enrolado, e nem eu nem o Mateus estava percebendo o que estava acontecendo. A Sabrine teve que chegar no meio da gravação e olhar para a roupa do Mateus e dizer, pá, mas troca essa polo aí, tá muito feio esse vestuário aí. Então, eu e o Mateus temos um ponto cego para a área fashion. E aí tem vários outros pontos cegos. Eu tenho ponto cego para a questão mais de sociabilidade, eu não sou muito bom nessa área. Outras pessoas não têm tanta facilidade, por exemplo, com estudos, fazer um estudo bíblico, entender algumas questões bíblicas. E aí tem até amigos que eu ajudo eles, por exemplo, a fazer entender uma questão mais de estudo bíblico, e eles me ajudam a entender alguma questão de sociabilidade, como me relacionar bem com as pessoas, e a gente troca figurinhas. Porque todos nós temos algum ponto cego, todo mundo é sem noção em alguma área. E aí você tem que ter a humildade de reconhecer isso também. E aí vem a grande questão, né, talvez o ponto-chave de toda essa mensagem. Para que tudo isso dê certo, para que você consiga reconhecer quais os próximos passos para você alcançar a maturidade e se desenvolver como um cristão mais plenamente, você precisa cuidar do orgulho. Nada desses passos anteriores vai funcionar se você não cuidar disso. E aí, por mais que pregações a gente não deva, a regra é o pastor não se usar de exemplo numa aplicação, eu vou me usar de exemplo numa aplicação aqui. Eu tenho um problema é um problema neurológico que me faz dormir muito mal. E aí isso faz com que a minha disposição, energia e humor oscile muito de acordo com o quão bem ou mal eu dormi naquela semana, que é uma coisa que eu não tenho muito como controlar. E aí isso acaba também prejudicando a energia que eu tenho para socializar também com pessoas e tudo mais. E aí, por causa desse problema, eu geralmente me retraía um pouco de me relacionar com as pessoas, de me abrir para as pessoas, porque eu não queria mostrar para as pessoas que eu não estava tão bem naquele dia, ou que eu não estava tão disposto. Eu queria estar sempre bem quando eu estava perto das pessoas. E aí eu tive um amigo meu cristão, que era um cara com quem eu tinha mais intimidade, e um dia ele me confrontou e falou assim, cara, essa coisa de você só querer estar socialmente com as pessoas quando você está bem, e depois você se retrai quando você não está muito bem, isso aí é orgulho. Você só quer que as pessoas te vejam quando você está meio por cima, e quando você está meio por baixo, você não é aberto para dizer para as pessoas que você não está muito bem, mas está ali com elas e se relacionando, você se retrai porque você é orgulhoso. E aí eu fui surpreendido por aquilo. Eu nunca tinha imaginado que esse meu problema tinha a ver com orgulho, eu nunca teria chegado nessa conclusão sozinho. E aí eu meio que, mas o que eu tenho que fazer então? E aí depois, um tempo depois, conversando com o Mateus, ele veio e me disse a mesma coisa. A gente conversando por outras vias, ele disse, cara, esse teu problema é orgulho. Você tem que lidar com o teu orgulho. E eu nunca teria chegado nessa conclusão sozinho. E essas duas pessoas, esse meu amigo crente e o pastor Mateus, eles me ajudaram a enxergar essa questão, que fez com que eu começasse a me relacionar mais com as pessoas. Quem me conheceu no começo aqui na igreja e me vê agora, você vê que eu estou muito mais enturmado e aberto com as pessoas. O Johnny está confirmando com a cabeça aqui atrás. Estou muito mais aberto e enturmado com as pessoas do que eu fui antes, porque eu apliquei esse conselho que me deram, e um conselho que é um conselho que eu nunca cheguei nessa conclusão sozinho. E aí a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, você tem alguém com quem você tem essa abertura? Que, por exemplo, eu tive com esse meu amigo, com o pastor Mateus, nesse caso em específico. Você tem alguém que tem acesso a você? Talvez você não vai se abrir 100% para todo mundo, mas tem alguém que você consegue ser vulnerável e se abrir para aquela pessoa, para ela poder ter acesso a ti e te falar as coisas? Talvez você diga assim, mas
eu nunca não encontrei ninguém. Eu não tenho ninguém, eu não encontrei ninguém para me abrir, eu não consigo me encaixar aqui num grupo pequeno. Se você não encontrou ninguém, o problema é com você, não é com as outras pessoas. Você tem que ter alguém, você tem que achar um mecanismo, porque uma coisa que foi a diferencial na vida de Davi é que ele, quando confrontado com o pecado dele, ele não foi orgulhoso, ele foi um cara vulnerável. E a vulnerabilidade é o caminho que Deus usa para os outros abençoarem a sua vida. Então, se você não tivesse abertura e não tivesse esse caminho aberto para as pessoas chegarem até você, você não vai conseguir fazer com que as pessoas te ajudem a enxergar essas coisas que tu não está enxergando, ou que tu não consegue enxergar por si só, que talvez seja os próximos passos que tu precisa para alcançar a maturidade, para que tu consiga resolver alguns problemas que talvez você tenha carregado por anos. Vulnerabilidade é o caminho que Deus usa para usar outras pessoas para abençoarem a sua vida. Assim como Natan fez com Davi, que ele reconheceu, ele admite que peca, quando Natan confronta, então ele foi vulnerável, ele se abriu para essa pessoa. Você tem que achar um jeito de também criar essas conexões com outras pessoas e ser vulnerável com as conexões que você tem. Então, uma aplicação que a gente vai executar para ajudar você a dar esses primeiros passos em vulnerabilidade, começar a se abrir com as pessoas, é uma ação que a gente vai fazer nos grupos caseiros agora, nessas próximas semanas. Todo o início de grupo caseiro que a gente vai ter pelas próximas semanas, a gente vai tirar uns 10 minutos iniciais antes do grupo começar, e a gente vai fazer uma dinâmica meio lúdica. Você vai ter um papelzinho, depende do que seu líder aí pensar, um papelzinho escrito manual de como se relacionar comigo. E aí você vai pegar esse papelzinho e você vai, quando for a sua vez, vai ser cada grupo, uma ou duas pessoas antes de começar o grupo vai pegar esse manual e vai falar sobre si algumas coisas, como por exemplo, que tipo de personalidade eu tenho? Eu sou um cara mais extrovertido, mais introvertido, como é que eu sou? Você se explica para as pessoas, é um manual de como é que elas se relacionam com você. Que tipo de coisas, com que tipo de coisas você não lida bem? Por exemplo, você se ofende fácil, tem questões que você não gosta de abordar, você geralmente briga quando entra em questões políticas, você não quer que toque nesse assunto. Com o que você não lida bem? Então, você explica isso para as pessoas e aí depois você pode dizer alguma coisa. O que talvez eu faça que você pode interpretar mal? Por exemplo, talvez eu seja um cara muito brincalhão. E aí, talvez você pode levar a mal alguma brincadeira que eu fiz. Então, vocês fiquem de sobreaviso. Se eu avançar demais, vocês me conteiam, me avisem, fica de boa. E aí você conta com o que você está lidando no momento, sabe? Eu estou tentando ser um cara menos briguento com questões políticas. Não, eu estou tentando ser um cara menos brincalhão para não ofender ninguém com as minhas brincadeiras que às vezes eu não penso e acabo fazendo. Ou talvez o que eu diria, eu estou tentando ser um cara mais sociável, mesmo nos dias que eu não estou tão disposto, que eu não dormi bem, que eu não tenho muita energia. Então, vocês me ajudem a me relacionar melhor. Entendam mais ou menos pelo que eu passo, como é que eu penso, e aí você se relaciona melhor comigo. Então, a cada dia, uma ou duas pessoas aí a cada grupo, pega o seu papelzinho do manual e vai se explicar para o seu grupo. A gente vai enviar umas instruções aí para os líderes de grupo e eles vão saber conduzir essa questão aí com vocês. Mas tentem usar esse manual, esse momento no grupo, para começar a criar essas pontes, começar a abrir e se tornar vulnerável para as pessoas e deixar elas terem acesso a ti, a você. Então, é uma dinâmica, é uma aplicação para facilitar os primeiros passos. E se você não faz parte de nenhum grupo, então, você tem que começar a participar de algum grupo, que esse tipo de relacionamento em que os outros te abençoam a sua vida não vai acontecer com você só assistindo os cultos ou só olhando mensagens online. Você tem que estar num ambiente que propicie isso. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa aplicação. Vulnerabilidade é o caminho que Deus usa para os outros abençoarem sua vida. Então, a gente fecha com isso, a gente vai fazer a oração final agora e
encerrar a nossa mensagem de hoje, mas procure dar esses próximos passos que eu comentei aqui. Pai, obrigado por esse momento que a gente teve de reflexão, de aprofundar no que a Tua Palavra nos mostra, que é o caminho para a gente ser abençoado pelas outras pessoas. O caminho que Tu usa, talvez, muitas vezes, para nos moldar em questões que a gente não é capaz de perceber onde a gente está errando ou qual o próximo passo que a gente precisa dar. Outras pessoas, Pai, outras pessoas podem nos ajudar a amadurecer, podem nos ajudar a amadurecer e dar os próximos passos, a nos desenvolver como cristãos, como pessoas. Então, Pai, ajuda-nos, Pai, a criar uma comunidade de pessoas que seja vulnerável uns aos outros, ó Deus. E ajude quem está aí assistindo esse culto a conseguir, principalmente quem tem dificuldade com isso, conseguir, né, se tornar acessível para as outras pessoas, para que elas possam abençoar a vida dele. É isso que eu te peço, né, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.